Entendendo o sucesso pastoral. Spurgeon para você foi um pastor bem-sucedido? O que falar do ministério de William Carey, que depois de trabalhar 40 anos como missionário na Índia, batizou mais de 100 mil pessoas? Quais são os indicativos de um ministério bem-sucedido para você? São quantitativos ou estamos nos enganando? Olá! Juntos mais uma vez, sou Adalberto Fagundes e estou aqui para te auxiliar nesta jornada tão singular que Deus nos confiou. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu. Então, o vídeo de hoje tem essa percepção. O mundo competitivo constrói uma sociedade competitiva que influencia e modela o conceito de sucesso pastoral. A igreja, ela é constituída de pessoas que se desenvolvem também no meio da sociedade. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que dentro da igreja encontramos um viés de competições. Penso que isso daí não é novidade para muitos, mas é uma informação importante que não pode passar desapercebida. A questão é que nós, pastores, também estamos envolvidos neste processo que acontece além do nosso controle e muitas vezes somos engolidos por ele. E somente depois de confirmação de prejuízos emocionais e crises ministeriais é que nos damos conta da grande realidade. Deus nos chamou para pastorear ou para competir com alguém? Já pensou? Deus nos convocou para servir a Ele ou para comparar os resultados de nosso trabalho com os de outras pessoas chamadas por Ele também? Entender esta realidade nos ajudará a não impor sobre nós mesmos um peso de auto-julgamento que, com certeza, tornarão as coisas mais difíceis. É a partir desta falta de compreensão que cresce a insatisfação de muitos pastores em seus ministérios, sem ao menos saberem o motivo real, e acabam jogando a culpa no seminário, na faculdade que estudaram. Conforme isso revela na pesquisa, 53% dos pastores acham que o seminário não os preparou adequadamente para a tarefa que realizam. A pesquisa que cito, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse vídeo, ele tem essa pretensão de desafiá-lo a rever o seu conceito à luz das Escrituras, à luz que as Escrituras jogam sobre o tema. Conforme dito até agora, muitos foram enredados por um tipo de cobrança que drena o vigor quando olham para o ministério de outros. O apóstolo Pedro, quando questionou Jesus aparentemente sobre a condição do ministério de João, recebeu do mestre uma grande bronca. Vamos conferir? Veja o texto de João, capítulo 21, verso 22. Jesus lhes respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. A expressão segue-me tu é muito abrangente e nela vemos claramente Jesus ensinando a Pedro que o foco está em segui-lo e não questionar, avaliar e competir com o trabalho de outros colegas. O sucesso de nosso ministério pastoral não é mensurado por aferidores impostos por uma filosofia criada dentro de um mercado consumista. Nossos princípios são outros, que sempre estarão se contrapondo aos princípios deste mundo tão tenebroso. Vamos para alguns exemplos que a Bíblia nos oferece sobre o tema? Eu, com certeza, acredito que o primeiro exemplo pode ser o exemplo de Noé.
Todos nós conhecemos profundamente a história desse homem que o Novo Testamento reconhecidamente chama Noé de pregador da justiça. Vamos mais uma vez ao texto e agora 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 5. O texto diz: também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja bem, Noé é reconhecidamente chamado como pregador da justiça. Chamam a sua atenção aos seguintes detalhes. Conforme o texto de Gênesis 5, verso 32, Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Tendo Noé constituído família, criado e casado seus filhos, foi nesta fase da vida de Noé que o Senhor decidiu destruir a raça humana através do dilúvio. No capítulo 6 de Gênesis, Deus entrega para Noé todo um projeto naval para a construção da arca. Entre o recebimento do projeto, a construção da arca e a entrada da família de Noé na arca, presta atenção, passou-se pelo menos 100 anos, pois Noé entra na arca com 600 anos de idade, conforme narra Gênesis capítulo 7, verso de número 6. Onde está o grande detalhe? Presta atenção! Noé pregou o julgamento de Deus sobre a terra aproximadamente 100 anos, obtendo apenas 7 conversões. Na opinião de muitos, Noé poderia ter sido eleito como o pior pregador do Antigo Testamento. Pergunto a você, com esses dados em suas mãos, você afirmaria que o ministério de Noé foi um fracasso? Fica a dica para você. Em nossos dias e em termos globais, você já percebeu o que a quantidade total fez com a qualidade total? Continuando nos exemplos bíblicos, por outro lado, e dando um salto do Antigo Testamento indo para o tempo do profeta Jonas, o Senhor lhe encarrega de levar a mensagem de salvação à grande cidade de Nínive, capital da Síria, que em seu contexto urbano tinha uma população de 120 mil habitantes, conforme o registro no texto de Jonas, capítulo 4, verso 11. Para aquela época, Nínive era uma cidade muito grande. Num primeiro momento, Jonas foge da responsabilidade, mas ao mesmo tempo, uma das lições preciosas, que eu e você e todos aprendemos na história é que é inútil fugir da presença de Deus. De repente, o profeta é vomitado na praia e convencido de que não poderia fugir da sua responsabilidade. Ele viaja em direção a Nínive e após 3 dias de pregação, todos da cidade, inclusive o rei, aceita a mensagem do Deus Altíssimo e todos se humilham diante da potente mão do Senhor. Eu pergunto a você mais uma vez, com essas informações que a Bíblia nos apresenta, você diria que o ministério do profeta Jonas foi de sucesso? Sim ou não? Numa comparação nua e crua, alguns poderiam eleger Noé como o pior pregador do Antigo Testamento. Assim também como Jonas, assim como ele pregou 3 dias e teve um índice de 120 mil pessoas conversas, como sendo o melhor pregador do Antigo Testamento. Lembrando a razão desse vídeo, vem a pergunta: será que estamos aqui para fazer comparações? Presta atenção. Será que estamos aqui para sermos juízes? Ou, numa linguagem mais industrial, sermos supervisores de alguns colegas para comparar a produtividade deles com a nossa? Certamente não.
Noé até pode ser comparado como o pior pregador do Antigo Testamento para algumas pessoas, mas essa comparação pode ser contestada. De fato, ele não conseguiu levar ninguém da cidade, mas o mais surpreendente é que ele conseguiu livrar do julgamento do Senhor toda a sua família. Sobre a família de Jonas, pouco nós sabemos, a não ser que era filho de Amitai. Os irmãos percebem como um simples detalhe pode mudar todo um contexto. Noé levou à salvação toda a sua família. Quanto vale a sua família? Vale mais do que o esforço que você faz para ganhar outras pessoas? O sucesso pastoral está em cumprir um dia de cada vez nosso ministério, independentemente de qualquer coisa. Dentro dessa questão do sucesso pastoral está embutido também sofrimentos e, para alguns, equivocadamente, sofrimento não faz parte do pacote de alguém de sucesso. No caso de Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, ele é visto por todos nós como um pregador de sucesso. Entretanto, pergunto, o que se sabe sobre a pessoa que pregou o evangelho para Spurgeon, levando aos pés de Cristo? Não seria ele também um pregador de sucesso? Ou para ser um pregador de sucesso é necessário ganhar milhares de almas? Presta atenção. Quanto vale uma alma? Filipe, um outro exemplo, é levado pelo Espírito Santo do Senhor até uma estrada onde passava um eunuco etíope, mordomo-mor da rainha de Candace. Todos nós conhecemos sobejamente essa história narrada em Atos, capítulo 8, entre os versos 26 e 40. O texto mostra a experiência extraordinária promovida pelo Espírito Santo de Deus. Alguns eruditos da história da igreja sugerem que o testemunho daquele eunuco etíope e a palavra que levara para a sua região no continente africano, mais tarde atinge o coração de Agostinho. Aquele Agostinho de Hipona, que nasce 250 anos depois que Filipe prega a palavra ao eunuco. Isso não é extraordinário? Quantas pessoas Agostinho tem influenciado ao longo da história? Pois é, tudo começou a partir da pregação de Filipe ao eunuco. Não seria Filipe um pregador de sucesso, mesmo sem ter projeção privilegiada nas laudas do Novo Testamento? Temos que pensar nisso. Na verdade, nós não temos controle sobre a dimensão e extensão do resultado do nosso ministério. O que, na verdade, somos orientados assim a esse respeito na própria Bíblia. Os irmãos se lembram quando a igreja de Corinto estavam em disputas de liderança? Paulo vai e instrui a igreja dizendo o seguinte: presta atenção, igreja, um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus dá o crescimento. Presta atenção, Deus dá o crescimento. Uma leitura que sugiro aos irmãos fazerem é a do livro Testemunha Fiel, do Dr. Timothy George, publicado pela editora Vida. Ele conta a biografia de William Carey na Índia, mas conta também que a junta missionária inglesa não poderia enviá-lo para a Índia em virtude de acordos comerciais que implicavam em não haver mistura entre as religiões dos dois países em questão. William Carey, pai das missões modernas, é enviado e sustentado na Índia por um grupo de irmãos ingleses de sua igreja natal. Esse homem teve um grande ministério de sucesso, ao batizar em 40 anos aproximadamente 100 mil pessoas.
viveu experiências radicais, tais como perdeu a esposa ao chegar no campo missionário, depois morre um de seus filhos, viúvo pela primeira vez, ele se casa novamente e poucos anos depois a segunda esposa morre também. Vem a óbito a terceira esposa depois de casar. Presta atenção. Será que William Carey se julgava um missionário de sucesso? Ou ele trabalhava em sua lide missionária um dia de cada vez e assim cumprindo seu chamado? Assim como portamos uma digital que não há outra igual à nossa, o nosso chamado também é único e contém uma digital própria. O sucesso ministerial está na alegria do serviço, no constante semear da palavra de Deus, pois lembra-se, o Senhor só fará crescer aquilo que plantamos. Está também no cuidar da igreja, com alegria, sem nos fazermos reféns de resultados. A competição é uma distração em nosso tempo, ou um tipo de desvio emocional que dispara dentro de nós uma preocupação desnecessária, além de produzir um peso emocional muito grande. Quer um exemplo? Vocês se lembram da situação incontrolável do rei Saul, quando ele mesmo, vendo as mulheres cantando, a música dizia, a letra era assim: enquanto Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. Os irmãos se lembram disso? Saul ficou transtornado, porque o foco naquela comparação acabou trazendo à tona toda a sua própria insegurança, que ele mesmo escondia no coração às 7 chaves. As comparações existem e sempre existirão, mas não podemos ser levados por ela, assim como infelizmente Saul foi. O seu ministério tem valor e importância para Deus e para muitas pessoas, mas muitas vezes ofuscamos esse valor quando achamos que a grama do vizinho é mais verde. Na verdade, querido irmão, amigo, querido pastor, querido líder, espero ter provocado você a pensar e a entender melhor como se dá o sucesso pastoral, não sendo vítima de uma sociedade competitiva, trazendo para si uma preocupação desnecessária que certamente tornará a lide ministerial um peso, ao passo que deveria ser uma experiência extraordinária entre o Criador e criatura que se tornou Filho de Deus. Se este vídeo contribuiu para a eficácia de seu ministério, me retribua fazendo a sua inscrição no canal, deixando seu like, seu comentário, que para nós é muito importante. Você pode também indicar este vídeo para alguém que você conhece. E olha, vou mais além, desafio você a sugerir algum tema ministerial que poderíamos tratar nesse canal. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu.